Uma notícia importante para quem é médico ou está entrando agora na medicina é que o número de médicos tem crescido absurdamente no Brasil. E o que isso impacta na sua vida? De acordo com a demografia médica feita pelo Conselho Federal de Medicina, mais de 635 mil médicos estarão ativos no Brasil este ano. Isso é um marco histórico para a profissão e aí tem muita coisa para a gente discutir aqui, como médico ou não, como brasileiro, o que pode impactar na sua vida. Fica aí no vídeo que a gente vai falar sobre isso hoje. A gente está num momento de muita mudança no mundo, no Brasil, tem muita inteligência artificial nova entrando, o futuro já não é mais tão previsível como era antes e está acontecendo a mesma coisa na medicina. Nós estamos passando por cenários onde a profissão mais desejada no país hoje, que paga também um dos maiores salários logo depois que você forma, é também um ponto gigante de atenção, porque tudo isso pode mudar, as coisas não são mais previsíveis como eram antes e os números estão aqui para a gente discutir e é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. A medicina ainda continua sendo um dos cursos mais procurados no país. A gente vê que em 2004 eram 143 cursos de medicina ativos no país. Nós já estamos caminhando para quase 500 cursos de medicina aprovados pelo MEC, formando médicos todos os anos aqui no Brasil. O Brasil está caminhando para uma média de 3 médicos a cada 1.000 habitantes e um número que só aumenta a cada ano devido à quantidade de médicos formandos. Outro dado interessante é que a quantidade de mulheres formadas médicas já ultrapassou pela primeira vez a quantidade de homens no Brasil. E assim, a gente que está todos os dias lidando com médicos, abrindo empresas, entendendo que tem muitos recém-formados que a gente convive aqui no dia a dia, a gente vai nos congressos, é muito nítido e muito claro que a grande maioria são mulheres, as lideranças envolvidas na medicina hoje têm um viés muito forte de ser mulher também. Então isso é bem legal, um dado interessante que antigamente não acontecia e que a gente no dia a dia abre muita empresa aqui, a grande maioria das empresas que a gente abre, das pessoas que a gente conversa, são mulheres. E se a gente voltar alguns anos atrás, era impensável ver esse tanto de mulher liderando hospitais, liderando consultórios, cuidando da vida de tanta gente, assumindo esse papel, um papel bem importante, uma mudança muito importante no país, né? E aí, com esse tanto de médico entrando no mercado, os médicos, as médicas, a concorrência natural ela aumenta. Muito se fala de qualidade de vida, o médico escolher o lugar de trabalhar perto onde ele possa trabalhar e viver com qualidade, ao mesmo tempo ganhar dinheiro. Esse cenário tem mudado cada vez mais, porque os ambientes onde tem muita oferta de médicos, os hospitais passam a poder escolher mais. Então, consequentemente, plantões estão sendo pagos bem menos do que eram pagos há 10 anos atrás ou há 2 anos atrás. A gente vê vários casos com plantões reduzindo o preço de forma consistente. A pejotização que aconteceu ao longo dos últimos anos, os hospitais, as clínicas contratam os médicos como PJ, então o médico passa a ter uma necessidade, uma burocracia para poder conseguir trabalhar nos locais. E, de uma forma geral, além de ter que se atualizar na medicina, ter que ser um excelente profissional para concorrer, ele precisa de cuidar de toda a burocracia, de entender da sua PJ, trocar uma ideia com o contador, entender um pouco sobre investimento. O mundo ficou muito complexo com toda essa tanta informação e o médico cada vez mais precisa estar sendo mais exigido ali para ser um bom profissional e ter uma carreira de sucesso. Um ponto interessante que a gente tem que analisar é que o número de médicos hoje já é um número muito maior do que alguns anos atrás. Mas a quantidade de formandos que estão vindo por aí também está só aumentando. As escolas de medicina estão aumentando, tudo está aumentando. Consequentemente, o mercado, para quem está chegando, está ficando mais difícil. Um outro desafio que o médico tem é a residência médica, que hoje o médico que quer se diferenciar, ele precisa ter uma residência, ter especialização. E para se especializar tem todo um desafio de novo, de mais estudo, de a renda cair naquele período, só que está cada vez também mais difícil de fazer uma residência médica. Então, durante esse período, existe na prática aqui uma realidade que é muito pouco falado, que é a questão, olha, eu começo a trabalhar, eu tenho uma renda ali pós-formado, mas eu tenho uma necessidade de me especializar. E durante a especialização,
eu não consigo ter a renda que eu tinha enquanto eu não estava especializado. E, consequentemente, para esse momento de especialização, que pode durar aí 2, 3, 4, alguns casos 5 anos, é necessário se planejar financeiramente com tudo que vai acontecer. Mas antes de se planejar, logo que forma, o médico precisa escolher uma contabilidade. Pô, é uma obrigação, algo que não é muito falado nas faculdades, e que a escolha de uma contabilidade começa a impactar no seu bolso. Em que sentido? A maioria dos casos que foram feitos uma má escolha de uma contabilidade ou uma falta de acompanhamento num país que tem muita mudança de lei, de burocracia, de reforma tributária que está vindo, cada análise tem que ser feita de forma individual para que não haja um impacto gigante no seu bolso. Além disso, às vezes é comum ficar ali recém-formado, 1 a 2 anos trabalhando como um médico generalista até entrar na residência. Quando entra na residência, o dinheiro cai, a renda diminui, e se preparar para esse momento é tão importante quanto se preparar para fazer a residência. Fazer uma residência com um financeiro tranquilo dá liberdade para você ser um médico cada vez melhor. E aí isso é uma das premissas que a gente trabalha aqui na 4Doctor. A gente alia a contabilidade com a burocracia do seu dia a dia, junto com o planejamento financeiro pessoal que agrega, que casa a vida do médico pensando no longo prazo. Que você não foi médico e trabalhou, formou 6 anos, 8 anos de estudo, 10 anos de estudo, para chegar e ter dificuldade financeira como vários médicos, endividado com o banco, não planejou, não conheceu o tipo de informação que precisava para ser um profissional melhor. E uma analogia boba aqui para a gente encerrar esse vídeo é, assim como na medicina a gente precisa de especializar, existem os especialistas em finanças, os especialistas em contabilidade médica, que vão auxiliar ao longo da carreira do médico para que ele tenha toda uma carreira de sucesso com tranquilidade. Você consegue facilitar esse caminho estudando, aprofundando em questões profissionais da medicina, né? Uma das coisas que você pode acompanhar é o nosso canal, que aqui a gente fala muito sobre esse tema que a gente trouxe hoje, temas que são relevantes na vida do médico ao longo da sua carreira e o que a gente vai poder te apoiar. Esse é o nosso propósito. Inclusive, este vídeo aqui é um assunto extremamente importante, que é o Prolabore, que você como médico precisa entender. Se inscreva aqui no canal e te veja no próximo vídeo.